Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a presença de todos que têm acompanhado ao longo dessas agora 4 semanas o curso. Vou começar me apresentando, e aí vou passar para a professora Luciane também se apresentar. Meu nome é Raquel Alvitos, eu sou professora de História Medieval do curso de Licenciatura em História, aqui do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e trabalho aqui no campus de Nova Iguaçu, né? Convidei a professora Luciane para partilhar essa aula comigo, né? E aí já apresento também um pouco a Luciane. Ela é minha aluna de graduação, porque ela já está fazendo a segunda licenciatura, mas, na verdade, ela é também professora, né? E a gente já partilha algumas atividades, principalmente na área de patrimônio, há algum tempo, né? E aí ela tem uma inserção muito grande, um conhecimento nessa área, inclusive já trabalhou, né, no IFAM e segue nessa área, né? Então, ela vai partilhar comigo hoje essa aula de fontes para a gente pensar as dimensões da pesquisa em história. Passo ela para ela se apresentar também, né? Luciana. Olá, boa tarde. Para mim é uma grande honra estar aqui ao seu lado, que é uma professora muito querida do nosso curso, né, de História. Eu faço História há, sei lá, um ano, né, que eu resolvi entrar para a graduação. Trabalho na área do patrimônio já há algum tempo, desde 2008. Fiz o mestrado no IEM, em Patrimônio, Cultura e Sociedade, assim conheci Raquel, e a gente, desde então, vem estabelecendo ações, parcerias. Fiz estágio docente com ela no curso de História, no semestre de, sei lá, 2019, não, 2018, 2018. E, assim, a gente vai aqui tentar, né, compartilhar com vocês, principalmente eu, né, um pouco que eu aprendi na leitura dos processos, né, que é a fonte que eu utilizo na área de estudos, de pesquisa. E é isso. Obrigada, desde já agradeço. Boa tarde, bem-vindos. Obrigada, Raquel. Obrigada, Tainara. Tá. Bem, vocês estão vendo o slide? A gente elaborou um slide aqui, tá? E a ideia é fazer uma pequena discussão um pouco mais teórica, formal no início, depois apresentar um pequeno estudo de caso mesmo, como eu costumo fazer nas aulas, para vocês entenderem um pouco o que é esse diálogo, né, do historiador com as fontes de pesquisa. E aí, eu dividi a apresentação, eu e Luciane, né, em 3 partes. Uma primeira parte para a gente primeiro pensar as dimensões da pesquisa em história. E até pensar um pouco o que é pesquisa e quais os instrumentos que vão norteando essa dimensão da pesquisa, né? Até porque a próxima aula é uma aula de projeto de pesquisa, então essa também abre um pouco essa discussão para que na próxima aula a professora Assunção materialize ali para vocês todos os elementos de um projeto de pesquisa, né? Mas a aula de hoje é um pouco para pensar a dimensão da pesquisa no campo da história. Só que a gente vai pensar ela a partir dessa particularidade, desse lugar, que são as fontes, né? E é um lugar fundamental para que a gente possa pensar a história e até a produção narrativa do historiador, né? Como ciência também. E aí, num segundo momento, eu e a Luciane, a gente vai conversar um pouco com vocês essa dimensão do ofício do historiador e até do papel dele como cientista, né? E também como agente político-social, tá? Essa é uma questão que ela me inquieta muito ultimamente,
até porque eu tenho ficado muito incomodada em ouvir, né, que a história não é mais ciência, que a Idade Média não existe, ou que determinadas temporadas, que a gente só produz narrativas, né, na minha opinião particular, isso esvazia um pouco o sentido do nosso ofício, esvazia o sentido da história como um campo científico em particular, produtor de um determinado conhecimento, que é diferente da produção do conhecimento do jornalista ou do antropólogo, né? E, sobretudo, esvazia também essa dimensão até da formação no ensino de história, né? Dessa ciência em particular, que é a história. Então, eu achei importante trazer essa discussão para a gente pensar qual é o nosso papel, qual é o sentido da nossa produção narrativa, por que ela tem um parâmetro de cientificidade, por que é importante atentar para esses parâmetros de cientificidade, né? Então, é uma discussão ainda mais geral, mas que eu considero importante, né? E a gente vai trabalhar depois com uma outra frente, que são as possibilidades de usos e apropriações pelo historiador das fontes históricas, tá? Então, são 3 dimensões: pensar a pesquisa em história no sentido mais lato, pensar qual é o nosso papel como historiador na construção do conhecimento e, por fim, pensar essa particularidade da pesquisa a partir do diálogo com as fontes, tá? Vou passar aqui para o segundo slide. A gente vai, então, começar falando um pouco dessas dimensões da pesquisa em história, né? E aí, para pensar a pesquisa em história, é importante, primeiro, né, a gente entender que todo e qualquer exercício de pesquisa, seja ele na área de história, seja ele na área de antropologia, seja ele na área de geografia, ou mesmo, né, nas áreas das ciências mais voltadas para laboratórios, como a ciência médica, né? A pesquisa, ela deve ser sempre tomada como uma viagem, sabe? Uma viagem instigante, uma viagem desafiadora. E a gente deve entender que esse exercício de pesquisa, ele, na verdade, ele é um percurso. Ele é um caminho que a gente vai construindo e a qual a gente vai e no qual a gente vai colocando e trabalhando com uma série de elementos diferentes. Então, por exemplo, na área de história, quando a gente pensa a pesquisa, a gente tem que tentar controlar muitos fios, né? Então, um fio é pensar as relações entre história e memória, por exemplo, que é uma questão fundamental, tá? Uma outra questão é pensar as dimensões da história no tempo, né? Porque o historiador trabalha com o tempo, ele não trabalha com a paisagem, né? Ele não trabalha com categorias históricas, como o antropólogo. Então, o objeto de estudo dele são as sociedades e as sociedades no tempo, a partir da cultura, a partir da economia, a partir de uma série de lugares, né? Mas esse exercício, ele também pressupõe que a gente pense os diálogos historiográficos e as pesquisas que já foram feitas, né, dentro daquele tema, ou sobre aquele tema, ou sobre aquela questão, ou que se ligam àquela questão. A gente tem que controlar um outro fio, que é o fio de manuseio dos elementos contextuais. A gente tem que controlar também mais um fio, que é o fio da metodologia, e mais esse fio, que é o fio das fontes e do corpus documental. Então, assim, a pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente vai modificando à medida que a gente vai entrando em contato com essas diferentes dimensões
né, daquilo que é o exercício da pesquisa e da pesquisa no campo da história, né? E aí, até para controlar todos esses fios, essa viagem precisa de um planejamento, tá? E aí, esse planejamento, ele vai se desdobrar exatamente na construção de um projeto de pesquisa. Então, é, é importante a gente entender, né, que a própria pesquisa em história, e até para que ela seja uma pesquisa aonde a gente vai avançando sobre o controle desses diferentes fios, é importante que a gente organize e elabore um projeto de pesquisa. E aí, como é que a gente percebe e vê um projeto de pesquisa? Eu acho que é importante a gente perceber, primeiro, que ele é um instrumento flexível e que a gente vai elaborando, reelaborando a partir de diferentes frentes de leituras que a gente faz. E uma delas são as leituras historiográficas, que vão mostrar as pesquisas que já foram feitas sobre aquele objeto de estudo. Outras são as pesquisas contextuais, que às vezes são pesquisas até mais regionais, que vão mostrar, inclusive, um trabalho mais ancorado em fontes documentais sobre os elementos que constituem determinado objeto de estudo. Mas não existem só essas duas frentes, tem também uma frente fundamental para que a gente construa essas lentes adequadas do historiador, que é essa frente teórico-metodológica. Então, eu tenho que definir o que é história, eu tenho que definir o que é memória, eu tenho que pensar métodos, né, análise de conteúdo e outras metodologias que podem ser usadas para que a gente possa se aproximar dessas formações históricas. Então, assim, é importante a gente entender, tá, que o projeto de pesquisa, eu botei até com os termos mesmo mais informais, ele não é uma perda de tempo. O projeto de pesquisa, ele é fundamental para que a gente vá amadurecendo no campo da construção da pesquisa em história, para que a gente vá avançando em relação ao objeto de estudo sobre o qual a gente quer se debruçar, tá? Desculpa, gente, me atrapalhei. Eu que estou passando. O projeto de pesquisa, ele também pode ser tomado como uma espécie de roteiro, né? Que vai direcionando, então, a construção do projeto da pesquisa e os caminhos para os quais a pesquisa se abre, tá? Mas ele também, às vezes, tem uma dimensão mais formal. É importante saber fazer um projeto de pesquisa, porque ele é um item curricular em várias instituições de pós-graduação. E ele, inclusive, é usado como um instrumento, né, de pesquisa, para que o aluno avance na construção, né, de uma análise histórica, principalmente nos chamados exames de qualificação do mestrado. Tá? Raquel, só as pessoas estão dizendo no chat que elas não estão vendo os slides. Eu não sei se fixou no primeiro. Não? Para mim, parece a primeira folha. Ai, eu já passei vários aqui. Para mim também está na primeira. Tá? Então, não exibiu. Você consegue passar, Luciano? Sim, vou tentar aqui, peraí. Tem alguma coisa aqui do computador. Peraí, estou abrindo aqui. Eu já avancei, eu já estou no 7, slide 7. Pro Meet está dizendo que você está exibindo, inclusive. Então, para mim está aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui.
Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Peraí. Estou tentando abrir a minha aqui. Pessoal, abriu a tela? Estão as duas apresentações abertas para mim, tanto a da professora Raquel quanto a da Luciene. Eu vou fechar a minha aqui, meu computador. Peraí, deixa eu fazer. Deixa eu ver aqui. Estão as duas abertas. Da Raquel é a de cima, a minha é de baixo, né? Parece que a da Raquel liberou agora. Conseguiu parar a sua, Raquel? Sim, né? Voltei. Tá dando para ver? Como é que tá aí a apresentação? Eu consegui fechar o meu? Eu consigo ver. Eu não consigo mais ver o seu, professora Raquel. Da Luciane eu consigo ver, mas parece que está em PDF. É assim mesmo? É um PDF, não é? Ah, então tá bom. Tá. Mas você consegue botar uma prancha de cada vez, Luciane? Está aparecendo 3 pranchas para mim. Sim. É só agitar no tamanho, né? Olha, eu estava lá pelo 7 já, falando que ele era um item curricular. Claro, eu quero exibir uma só. É que a minha tela do meu computador ela é grande, aí isso me confunde muito. Era para ter uma coisinha aqui embaixo com o formato da exibição. Rapidinho, tá, gente? Não está abrindo para mim a exibição. O Leandro está falando na barrinha do lado direito, no campo inferior. Não tem aqui para mim. Não tem campo inferior, peraí. Ah, tá lá para baixo. Ah, foi. Estava no 7, já estava lá no slide 7. Aqui. Só a página. Estava falando que ele é o projeto de pesquisa, então, puxando o fio de novo, na verdade, assim, a ideia é mostrar um pouco o que é pesquisa, o que é pesquisa na área de história, valorizar essa dimensão da pesquisa em história, inclusive como uma ciência, né? E chamar atenção para esse aspecto da pesquisa que dialoga com o projeto de pesquisa, né? E aí chamei a atenção para alguns aspectos mais gerais do sentido do projeto naquilo que é a construção de um percurso de pesquisa. E agora, pensar um pouco
o projeto na própria dimensão mais funcional que ele tem dentro dos ambientes acadêmicos. Então, ele é um item fundamental, por exemplo, se vocês ingressarem no mestrado, porque para ingressar vocês vão produzir um projeto, nas primeiras aulas vocês vão reformular, e no exame de qualificação, muitas vezes se pede para que se apresente esse projeto. Tá? Então, ele acaba sendo também uma ferramenta de avaliação dentro dos programas de pós-graduação. Pode passar, Luciana. Ele também tem essa função de ser, então, nesse sistema, né, de formação, depois que vocês saem da graduação, ele funciona muito como uma carta de intenção, aonde você vai apresentar uma proposta de investigação, e aí, principalmente no doutorado, muitas vezes você nem tem prova escrita, mas você precisa apresentar um projeto mais consistente, mais consolidado, e vai ser bem arguído para ver, né, na ocasião da entrevista, para que a gente consiga saber realmente qual é o teu vínculo com aquele objeto de estudo, tá? Pode passar, Lúcia. Ainda nessa dimensão de carta de intenção, os projetos eles são muito usados para que a gente, pelas instituições de fomento à pesquisa, né? Que é o CNPq, a CAPES, às vezes não são instituições diretamente ligadas ao governo, mas são instituições privadas que, na verdade, vão fomentar recursos ou proporcionar recursos para o desenvolvimento daquela pesquisa em função do projeto que você apresenta e da consistência dele. Então, a pesquisa está o tempo todo norteada pelo projeto e pela construção de um bom projeto. Pode avançar, Luciana. E aí, uma outra dimensão do projeto, que eu acho que aí tem a ver mais com a área de formação, né? É ser esse direcionador da pesquisa. E ele acaba funcionando como um instrumento importante, porque, normalmente, à medida que você vai lendo as questões historiográficas, você vai lendo uma série de estudos que vão te proporcionar esse contato com a historicidade daquela formação histórica, que você vai lendo sobre metodologia, que você começa a fazer leituras conceituais para construir as lentes adequadas para ver o objeto, você abre uma série de direções. E aí o projeto é muito importante para você se redirecionar e guardar algumas coisas no horizonte, porque muitas vezes o aluno não quer jogar nada fora, não quer abrir mão de nenhuma discussão, mas ela é necessária para que você consiga produzir uma pesquisa, né, mais profunda ou mais densa a partir de um determinado recorte conceitual. Pode avançar, Luciana. Então, assim, é importante que a gente faça o projeto e não esqueça dele, né? Ele tem que ser uma espécie de roteiro de trabalho que você vai atualizando de forma permanente e um instrumento, portanto, de planejamento, que, no caso até de você ter que mudar o tema, ter que mudar o recorte, não ter encontrado as fontes adequadas, ele acaba funcionando como um instrumento importante para a sua reorganização, porque a pesquisa ela não é o trabalho escrito é a culminância de um caminho, de um percurso. Tá? Então, o projeto ele é fundamental, inclusive, para a sua formação como pesquisador, e para você consolidar de forma gradativa esse que é o exercício da pesquisa em história. Pode avançar, Luciana. É por isso que ele acaba sendo um instrumento de elaboração de ideias. Eu acho que a principal função dele é uma espécie de autoesclarecimento.
É você, na verdade, atingir uma maturidade intelectual, porque ele vai te ajudar a pensar o quadro teórico, ele vai te ajudar a pensar um conjunto de metodologias, ele vai te ajudar a fixar os objetivos, ele vai te ajudar a construir uma revisão bibliográfica adequada e pertinente, e vai proporcionar também aquilo que é fundamental em qualquer pesquisa, que são os ajustes de recorte temático, que são sempre necessários e que começam quando você inicia a pesquisa e nem terminam quando você defende o seu doutorado, porque você deixa uma porção de questões e temas, né, no próprio horizonte para se desenvolver, tá? Pode passar. Ele também tem essa função, como eu disse, de ser um instrumento de diálogo científico e acadêmico, porque é a partir dele que você, na verdade, vai entrar nesses outros espaços de formação continuada, que são o mestrado e o próprio doutorado, e depois até o pós-doutorado, né? Pode avançar, Luciana. E aí, talvez uma outra função importante, mas mais para a gente, ele é sempre o retrato de uma pesquisa em andamento, ou da pesquisa em andamento, ou do estado atual da pesquisa que você está desenvolvendo. É exatamente por isso que ele é usado nesses exames de qualificação, principalmente quando a gente está na instância do mestrado, tá? Pode passar, Luciana. E aí, você quer complementar, quer chamar atenção para algum aspecto dessa dimensão assim, da pesquisa em história e até dos vínculos entre a pesquisa em história e o projeto, né? Para a formação, para esses vínculos institucionais de diálogo. Eu acho que eu posso complementar, que eu tenho percebido, é que a história se fecha muito para dentro do próprio curso de história, né? Às vezes deixando de fazer certas conexões com disciplinas que podem complementar o olhar da gente para fontes, o olhar da gente para estudos, contextualização dos nossos objetos, né? Por exemplo, a gente, eu, professora Raquel e outras pessoas daqui de Nova Iguaçu, a gente tem se debruçado muito sobre a Serra do Vulcão, né? E a gente percebe o quanto essa interdisciplinaridade é fundamental, às vezes na área da biologia, às vezes na área da geografia, mas não é porque esse diálogo acontece que a gente vai deixar, né, de ser historiador, de ver a fonte com um olhar de historiador, né? Pelo contrário, assim, só a gente vai observar, né, a gente, enquanto historiador, vai observar aquela fonte ali através dos variados processos, contexto, alteração, tempo, décadas, gestão pública, política e etc. e tal, né? Então, essa relação da interdisciplinaridade ou de buscar nas outras disciplinas algumas facilidades de leitura, ou, por exemplo, quem aqui tem alguma relação, né, que estuda alguns historiadores que dialogam com a geografia, que se relacionam na temática, né, da história, do tempo, não só da paisagem, mas do território, né, pode ter também essa facilidade de interdisciplinaridade, ou na área da cultura, ou na área da arte, dependendo das fontes, dos estudos. Acho que é isso que eu gostaria de falar em relação à interdisciplinaridade, né? Que é importante. E assim, para complementar a Luciane, todas as áreas do conhecimento, elas deveriam estar abertas a essa dimensão interdisciplinar, né? Eu sou professora de História Medieval, e aí o que a gente percebe hoje é que
a história medieval, até no início do século XX, se voltou muito para repensar uma história política, por exemplo, fazer uma história menos factual e uma história mais voltada para as relações de poder, até para pensar o político institucional. E hoje a gente tem, por exemplo, na área de medieval, um campo específico chamado campo da antropologia histórica, que é usado para pensar as questões da imagem medieval e as suas funções. Então, quanto mais também, né, o que a gente chama de campos de conhecimento da história se abrem a uma conversa interdisciplinar, mais rica se torna a análise dos objetos de estudo, porque você amplia os métodos, você amplia o olhar para o documento, você amplia a natureza das fontes, sabe? Então, essa também é uma questão, assim, fundamental. Não se fechem apenas ao campo dos trabalhos históricos ou de história, se abram também para pontes interdisciplinares, porque eles vão propiciar, e já tem propiciado no campo da escrita da história, uma renovação muito importante sobre todas essas frentes que a gente está falando aqui, historiográfica, metodológica, né? De análise de fontes, etc. Agora a gente vai entrar num outro aspecto, tá? Que é um pouco pensar o que é o ofício do historiador. Parece que é uma coisa dada, uma informação que todo mundo sabe, mas não é. Na verdade, eu acho que a história vive uma crise de identidade, né? Há quem ache que a história não existe e que ela é só mais uma das muitas narrativas, mas a história existe como ciência e a história existe como processo histórico. Então, a gente tem que pensar a história talvez nessas duas frentes, e aí, nesse sentido, pensar não só o nosso papel como cientista e qual o sentido dessa narrativa que a gente produz, mas também pensar quais são as interfaces da produção desse conhecimento com o mundo lá fora, com as questões políticos sociais. Então, em que medida a nossa narrativa também influencia, né, a construção e parâmetros para que a gente possa pensar um mundo com menos injustiça, um mundo com menos preconceito, né? E um mundo um pouco mais atravessado por uma dimensão de cultura política, porque pela cultura política a gente cria, né, os mecanismos de alteridade para a percepção do outro e para a construção do respeito à diferença, tá? Então, pode passar aí, Luciane. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é lembrar, tá? Que a história é uma ciência, né? E ela é uma ciência que produz uma narrativa científica. Então, a gente produz uma narrativa, mas não é uma narrativa jornalística. O jornalista tem como propósito informar, dar conta de algum fenômeno que acabou de acontecer, de um acontecimento. Ele pode até trabalhar numa perspectiva mais analítica, por isso a gente tem, né, nos jornais aquelas rodas de conversa, você chama vários intelectuais, mas a função da narrativa de um jornalista é o tempo inteiro dar conta daquela multiplicidade de fenômenos que estão acontecendo no tempo presente. O historiador, não. O historiador está produzindo uma narrativa que está pendurada dentro de um campo historiográfico, por isso essa narrativa é atravessada pelo diálogo com as fontes, pelo diálogo com as pesquisas que já foram feitas sobre o tema, pelo diálogo com métodos, né, para análise das fontes, pelo diálogo com diferentes conceitos que também não deixam de ser aspectos metodológicos e lentes fundamentais para a percepção da pesquisa, né? Mas a narrativa do historiador, ela tem uma particularidade, tá? Usando todos esses elementos, o historiador, ele não conversa só com o passado. Ele está sempre no tempo presente, são as questões do tempo presente que inquietam ele a voltar no passado.
Quem diz isso é o Ulpiano Bezerra de Menezes, naquele texto, A História Cativa da Memória. Então, o historiador nunca deve perder essa consciência de que, ainda que ele esteja estudando um fenômeno da antiguidade, da Idade Média, né, da dita pré-história, e muito entre aspas, ele, na verdade, está estudando à luz do tempo presente e à luz das inquietações do tempo presente. Tá? E o que ele faz, ou o propósito do historiador, não é reproduzir a realidade, né? É se aproximar de diferentes aspectos dos fenômenos que aconteceram em outras temporalidades históricas, tá? Dando um exemplo contemporâneo, para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer, né? O historiador, ele é um leitor privilegiado da guerra no Oriente Médio hoje, porque ele consegue, né, não defender palestinos ou Hamas, ou defender a comunidade israelense, mas por conhecer e por pensar sobre o tempo, ele é capaz de fazer a pergunta que a comunidade internacional deveria estar se fazendo, né? É porque chegamos a esse nível de intolerância religiosa. Então, não é ser pró-Hamas ou ser pró-israelenses. A questão é você pensar por que é que a gente chega num nível em que o próprio grupo extremista do Hamas tem um apoio considerável, inclusive de grupos de diferentes países no Oriente Médio. Então, o que explica isso? Tá? E aí a gente consegue mapear a diáspora judaica desde o século II, a constituição dos diferentes grupos ali na região do Oriente Médio, né? Mais recentemente, a constituição tanto do Estado de Israel como do Estado palestino, que não se concretiza, inclusive porque você tem uma pluralidade de grupos, de etnia. A gente consegue olhar, né, para a constituição dos assentamentos judaicos, a gente consegue olhar para a constituição dos campos de refugiados e entender, a partir desses diferentes movimentos e fenômenos do tempo, que o que acontece hoje, né, no Oriente Médio é uma construção social da intolerância religiosa. E que a gente precisa avançar nesse sentido, inclusive para mobilizar o mundo para criar os fundamentais corredores humanitários, para tirar as pessoas daquele lugar, né? Então, assim, a narrativa do historiador, nesse momento, ela é mais do que fundamental, porque ela permite que a gente perceba que a intolerância foi sendo alimentada, e ela vem sendo alimentada principalmente desde o final do século XIX, transição para o início do século XX, quando a gente tem, inclusive, a instituição do próprio movimento sionista para a região, né? Então, assim, só para chamar um pouco a atenção, né, para a natureza da narrativa do historiador. O historiador opera sobre o tempo. Ele quer perceber as mudanças, as rupturas, as continuidades naquilo que é o próprio tempo do fenômeno, o próprio tempo de média duração e até o fenômeno de longa duração. Então, não dá para compreender, né, por exemplo, o conflito palestino sem remontar à antiguidade. Você não vai entender. Por que que você chegou naquele nível de belicosidade, de intolerância, né, dentro das sociedades contemporâneas? Tá? Então, assim, só para mostrar para vocês, né, essa dimensão. Por quê? Porque aí a gente, como historiador, está produzindo uma narrativa científica, ancorada em vários documentos, né, para levantar vários fenômenos, a gente vai se aproximar de uma outra dimensão da história, que é a dimensão da história como processo,
Porque não é a memória que existe, gente. O que existe é a história, porque as pessoas passam fome, as pessoas vivem, né? Uma série de intolerâncias que vão desde a intolerância religiosa até a intolerância étnica. Então, assim, o historiador, ele tem um papel fundamental na sociedade contemporânea hoje, porque ele é capaz não só de produzir uma narrativa que conscientiza, que sensibiliza, que é científica, que está amparada por elementos de racionalidade científica, inclusive, mas ele é capaz de se debruçar sobre essa dimensão da história como processo, e processo político na longa duração. Então, a história é um campo semântico. Há várias definições de história, desde a história como disciplina até a história como produção narrativa do historiador, vinculada ao campo da escrita da história, até essa dimensão da história, que é a própria vida, que é o próprio cotidiano, que são as relações sociais, né? E ter consciência disso é fundamental para se colocar como agente nesse mundo, como protagonista, tá? Então, assim, só para lembrar um pouco o que é o campo da história e o papel da narrativa do historiador, tá? E essas interfaces aí do próprio sentido de história naquilo que é a definição do nosso fazer, né? E do fazer histórico, tá? O Jefferson está perguntando se existe uma hierarquia de legitimidade. Eu vou te responder, Jefferson, que eu acho que os historiadores eles podem construir perfis diferentes. Eu posso ser um historiador mais voltado para aquela pesquisa mais científica, mais ligada ao método, mas posso também me colocar, e aí pensar essa dimensão mesmo de aprimoramento da narrativa histórica a partir dos seus métodos e a partir do campo da escrita da história. Mas eu, por exemplo, professora Raquel, eu sempre me coloco também entendendo que aquilo que eu produzo, aquilo que eu estudo, ele tem que estar socialmente referenciado. Então, eu sempre ensino aos meus alunos que cada um tem o seu lugar de fala. Cada um pode, né, criar um perfil de historiador, mas a gente não pode dizer, como historiador, que a história não é ciência, né? Eu acho que é sobre isso que eu estou falando um pouco aqui, que é uma narrativa que me inquieta muito, né? Não conceber mais a história como ciência. Eu acho que eu posso conceber a história como ciência e posso seguir entendendo que a produção desse conhecimento tem ingerência sobre o social, sobre a materialidade do vivido, né? Então, essa produção narrativa mais científica, mais formal, se ela está voltada, inclusive, para objetos de estudo da história contemporânea, ela pode ser aplicada à realidade social, sabe? Então, mas, assim, quem vai definir isso é um pouco o seu percurso de pesquisa. Então, não existe, por exemplo, um objeto de estudo que não tenha validade. Então, pode ser um objeto de estudo de Idade Média, pode ser um objeto de estudo contemporâneo. O que importa é a apropriação e o sentido que você vai dar a ele a partir da sua construção narrativa como ciência e a partir dessa outra dimensão que é a dimensão da circularidade desse conhecimento científico, né? Tá? Pode passar, Luciane, para a gente avançar. E aí, você quer complementar? Porque aí agora a gente já entra nas fontes. Não. Acho que a questão da ciência, né, ou da ação, do ofício do historiador socialmente referenciada, acho que é o ponto da resposta do Jefferson mesmo. Tá? Agora a gente entra, na verdade, nessa dimensão das fontes, tá? Porque, na verdade, assim, a gente quer pensar o que é pesquisa, o que é pesquisa em história
Em que medida essa pesquisa ela acaba se consolidando como pesquisa, né? E como uma pesquisa mais aprofundada, mais complexa, mais cuidadosa a partir do projeto, né? Mas a gente quer olhar especificamente hoje aqui para as fontes, tá? E aí eu vou começar usando o professor José da Assunção, que vai dar aula para vocês na próxima aula. Ele tem 2 livros sobre fontes históricas, né? E ele define fonte histórica como tudo aquilo que, por ter sido produzido pelos seres humanos ou por trazer vestígios de suas ações e interferência, pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e de seus desdobramentos no presente. Essa frase é muito importante, tá? Porque ele primeiro define fontes a partir de uma amplitude muito grande. E é fundamental que a gente pense as fontes a partir de uma amplitude, tá? E as fontes, elas são um pouco as marcas da história. Elas são janelas de aproximação de determinadas formações históricas, tá? Então, o que pode ser uma fonte? A fonte pode ser um documento de arquivo, mas a fonte pode ser uma série da Netflix. A fonte pode ser um prédio e as dimensões arquitetônicas do prédio. A fonte pode ser um texto de Lima Barreto. E aí é preciso que a gente quebre determinados preconceitos. A Escola dos Análises estava lá, no início do século XX, falando na necessidade de amplitude das fontes e concebendo, inclusive, fontes literárias como fontes científicas, né? E aí a gente precisa avançar nessa compreensão e, sobretudo, nos métodos para os quais essas novas fontes ou essas possibilidades de fontes se abrem. Pode passar, Luciana. Você quer complementar alguma coisa aqui? Eu queria falar que os nossos vestígios, né, quando a gente pensa nas intervenções que a gente faz na sociedade, eles também podem ser vistos como nossas fontes, né? Quando a gente olha a paisagem, ainda que a paisagem ela tenha um conceito na geografia diferente do que nós vamos dar a ela, né? Também é a nossa fonte, né? Como eu falei anteriormente, a gente está estudando aqui a Serra do Vulcão em Nova Iguaçu, para quem conhece ou é da Baixada Fluminense, é o maciço Jericinó-Mendanha, que pega a zona norte e zona oeste do Rio e vai até parte de Itaguaí, Seropédica, mais ou menos, e para Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. Então, é uma área gigantesca de floresta, de Mata Atlântica, que aqui em Nova Iguaçu sofreu intervenções, né, humanas de maneira econômica, né, o ciclo da laranja, depois a pecuária, e foi só destruindo o meio ambiente. Então, existem ali certas construções, já uma proposta de cassino que não deu certo, então tem ali uns vestígios, né, das ações que dão a gente também uma visão da Serra como contar a história de Nova Iguaçu, né? Ela pode contar durante 100, 150 anos as transformações que o município teve, né? Nessa parte econômica, ou na parte cultural, ou na parte do ambiente natural, por ter esse título de Serra do Vulcão, ou esse mito de um vulcão adormecido. A gente também tem aí a história da ciência, né, que também pode contar, a ciência também vai se transformando na área da geologia, na área de estudos de minerais. Então, 100 anos atrás ela tinha uma definição, 50 anos depois ela teve outra, e atualmente ela tem outras definições, né, sobre esse vulcanismo, né, de Nova Iguaçu. Então, a gente tem aí como um dos textos do professor
da Assunção, que a gente tem, que a gente lê às vezes na faculdade, né? Um deles diz que até a pedra, né? Até uma pedra é a nossa fonte. Aí pode passar, então, para o próximo. Tá? E aí, aqui é mais a professora Raquel falando, tá? Considerar a fonte para além da dimensão de vestígio, tá? Eu acho que a gente pode tomar as fontes como documentos sociais. Então, é como se a fonte, né, ou documento, seja ele um filme, seja ele um texto, seja ele uma imagem, seja ele um vestígio material, ele é sempre portador de relações sociais. E aí, qual é o papel do historiador? É, a partir das suas ferramentas intelectuais, conversar com esse corpus documental. Conversar, eu estou usando o termo conversar, porque, na verdade, até para conversar com esses documentos, o historiador ele precisa formular. A gente pode disponibilizar, sim, Lídia? Pode sim, tá? A gente pode... assim, até para conversar com esses documentos, a gente precisa ter um problema, ter uma questão, né? E ao contrário, né, daquela história mais do século XIX, que tomava o documento como portador de uma verdade, o historiador hoje entende que o documento, ele traz esse jogo das relações sociais se a gente souber fazer as perguntas certas para ele, né? E esse documento, ele também é um aspecto daquele fenômeno que aconteceu numa dada temporalidade histórica. Então, o historiador hoje tem um olhar que ele é muito mais relativizado, né? Então, por exemplo, se a gente pensa o que aconteceu no Brasil, ali, vou dar um exemplo, desculpa, gente. Por exemplo, um determinado fenômeno histórico, ele pode ter duas percepções. Então, há quem entenda, né, que a gente teve, na década de 60, no Brasil, uma ditadura, há quem entenda que a gente teve uma revolução. Então, são duas percepções de um mesmo fenômeno histórico, e essa percepção está muito ligada ao lugar social ao qual essa pessoa pertence. Então, o historiador, ele tem que saber, na verdade, que naquilo que é a história, né, em sua dimensão de vivido, existem correntes ideológicas diferentes e percepções diferentes de um mesmo fenômeno que está em curso dentro da sociedade. Daí a própria ferramenta da memória. E é por isso que quando você vai para o documento, você não tem que repetir o que o documento está falando. Você tem que fazer a pergunta certa para o documento e, preferencialmente, cotejar ele, como a gente diz, comparar com outras fontes para ver essa riqueza ideológica e essas disputas políticas em torno de projetos de sociedade que existem nas diferentes formações históricas. Pode avançar, Luciano. Tá? Aí, uma outra questão, né, aqui é um pouco a tipologia dessas fontes históricas, né, o que pode se constituir como fonte histórica. E aí, parafraseando a Assunção, né, crônicas, memórias, registros cartoriais, processos criminais, cartas legislativas, jornais, obra de literatura, correspondência pública e privada, né? Na verdade, tudo aquilo que, de alguma maneira, é testemunho ou discurso de uma temporalidade histórica, que pode ser, inclusive, a temporalidade histórica contemporânea, porque também existe história do tempo presente que precisa ser feita, inclusive para a gente avançar com projetos, né, de sociedade mais justos. Pode passar. Então, assim, um outro aspecto é pensar também que essas fontes podem ser
fotografias, objetos da cultura material. Então, assim, a gente tem uma diversidade imensa de tipos de fontes, né? E quem atribui esse sentido, né? Se um documento é ou não fonte, se um vestígio é ou não fonte, é o historiador. E aí pode avançar, Luciane. Então, assim, aqui também um pouco dessa tipologia, né? Vestígios arqueológicos, fontes da cultura material, a arquitetura de um prédio. A resposta depende da pergunta, Jefferson. A gente já vai chegar na pergunta, né? As ruas de uma cidade, cerâmicas, utensílios da vida cotidiana, até representações pictóricas e a própria história oral, né? E o conjunto de depoimentos dados por diversos depoentes pode se constituir como fonte histórica, né? E aí, o próprio Assunção diz que desde o início do século XX ali, que é quando a gente começa a repensar o sentido de documento, entendendo que existem documentos para além dos documentos escritos e do documento institucional, até por essa interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento, a paisagem natural acaba se constituindo como uma possibilidade documental. A questão é você ter um problema certo e ver quais os conceitos, quais os métodos que você vai usar para conversar com essa paisagem até para você chegar a esse mecanismo de aproximação com as relações sociais, tá? São atravessadas por relações de poder, pela cultura, pela economia, pela religião e por uma série de outros elementos. Pode avançar, Luciana. Aqui tem uma outra questão. O professor José da Assunção, ele nos provoca a pensar em que medida a gente não deveria trocar a palavra documento histórico por fonte histórica, tá? E aí é uma questão para vocês lerem até no texto do Assunção, porque ele diz que, na verdade, a própria noção de documento está vinculada a uma história política mais tradicional e que a gente teve uma ampliação muito significativa de fontes e hoje, em alguma medida, tudo pode ser fonte. Depende da pergunta do historiador e depende daquilo que é essa dimensão do historiador de saber organizar o seu corpus documental. Então, pode passar, Luciana, ele nos provoca um pouco aí a pensar, né, essa expressão que ele acha mais pertinente, que é a expressão de fontes históricas. E ela seria mais adequada porque a gente flexibilizou muito o campo das fontes, porque, em alguma medida, tudo pode ser fonte, né? Pode avançar, Luciano. E aí, para fechar esse bloco, né, essa talvez seja a provocação do Assunção que eu mais gosto e que eu trago sempre para as minhas aulas de fonte, né? O Assunção, quando ele vai mostrando o próprio campo da história e como o historiador ele foi lidando com as fontes, ele mostra que lá, né, no século XIX, né, e até na transição do XIX para o XX, a pergunta que atravessava o trabalho do historiador era: sem documentos não há história. Mas era um contexto também de uma história positivista, de uma história de uma narrativa mais factual, e essa história ela foi se renovando. E aí ele traz uma outra frase emblemática, que é a frase do Lucian Pfeffer, né? Onde ele diz que sem problema não há história. Tá? E aí é interessante, eu acho, a gente ponderar que a gente não deve abrir mão dessa perspectiva de que sem documento não há história. Então, a gente tem que também saber reconhecer em que medida aqueles historiadores do século XIX tinham um cuidado extremo com a fonte, usavam métodos muito precisos, inclusive para saber da autenticidade ou não dela, da circulação dela. Então, a gente não precisa abandonar
essa premissa. E a gente pode trazer o Lúcia Febvre e entender que a gente também tem que pensar a história sempre à luz de um problema, sempre à luz de uma questão, inclusive porque a gente é mobilizado para determinado objeto por conta das questões do tempo presente, né? E aí, a provocação da Assunção não fica por aí, né? Pode avançar, Luciane. Ele, né, traz uma frase nova, né, no livro dele, que eu acho ótima, né, e que mostra um pouco o que é o campo da teoria da história hoje. Aí ele diz: sem um encontro entre um problema e suas fontes possíveis, não há história. O que ele está dizendo com essa frase? Né? Eu queria que vocês se perguntassem o que ele está dizendo com essa frase. Na verdade, ele está dizendo que é um pouco o historiador que define a questão e um pouco o historiador que define o que vai se constituir como fonte. Então, não existe história sem esse historiador. Sem esse historiador que sabe pensar à luz da história-problema e sem esse historiador que está aberto à diversidade e à pluralidade de corpos documentais, tá? Então, a provocação do Assunção, ela é interessante, né? Porque, na verdade, a cientificidade da historiografia hoje, ela está atravessada por um diálogo maior com a história-problema e por um diálogo maior com a constituição daquilo que deve ou não ser fonte e da forma como a gente deve trabalhar ou não as fontes, tá? Então, para ele, a história nasce, para ele, a história hoje, a produção narrativa historiográfica contemporânea, ela é filha do encontro entre o problema e as fontes. Mas quem define o que é a fonte é o historiador, né? Por isso que fiz questão de lembrar que a gente tem que trazer para a nossa consciência esse sentido do que é a história, esse sentido do que é o ofício da história e esse sentido do que significa ser historiador. E mais do que isso, que historiador eu quero ser, né? Com quais frentes eu quero, porque eu posso ser um historiador que gosta muito de trabalhar numa perspectiva mais interdisciplinar, sabe? Então, é um pouco essa provocação aí. Pode avançar, senhores. Quer complementar? Não, porque eu estou preocupada com a hora também. Tá. 4h20. Então, pode passar para o outro, né? Agora a gente vai fazer um exercício para vocês, que é um exercício, ele é um estudo de caso, tá? Então, a gente vai pegar um conjunto de documentos para mostrar para vocês, inclusive, como a gente pode trabalhar com as fontes e construir uma grade de coleta, né? E aí, é um pouco para pensar essa encruzilhada, né? Como eu, como historiador, me saio entre a história-problema e a constituição do meu corpus documental e a minha coleta. Fala, Luciane. Não esquecer que a contextualização é fundamental, né? Então, essa grade de coleta nos auxilia na contextualização mais qualificada, né? Uma contextualização que tem outras fontes, uma fonte que se desdobra em outras, muitas fontes. E aí a gente faz também o nosso recorte de acordo com a nossa pergunta, né? Com a nossa proposta. Você consegue baixar o slide da Casa da Flor aí rapidinho? Que eu não vou conseguir passar aí. A gente vai apresentar para vocês, é um slide curto sobre a Casa da Flor, tá? O slide, ele é um conjunto e uma compilação de imagens e fotografias que eu coletei, né, no site oficial da Casa da Flor, que hoje é considerada, né, um patrimônio e um patrimônio cultural. Mas a Casa da Flor, ela tem uma particularidade, porque ela se constitui como patrimônio
no momento em que a gente sequer tem a noção de patrimônio cultural. E aí ela é muito emblemática, porque a Casa da Flor, vocês vão ver, ela não está dentro dos padrões de uma arquitetura tradicional. E aí a gente tem todo um movimento de uma pesquisadora para resgatar a Casa da Flor na sua dimensão de arquitetura e arquitetura espontânea, mas para resgatar, sobretudo, a história desse artista, tá? Que não é um artista qualquer, porque ele representa todo esse grupo, né, de homens que sobreviveram a esse processo violento, né, de expropriação dos seus direitos, tá? É isso aí. Acho que só tem que virar. Então, assim, vou apresentar rapidinho a Casa da Flor, usando a Amélia Zaluar para falar da Casa da Flor. Então, montei um slide com base num... Pode pular isso primeiro, Luciane. Com base num documento, que é um documento de divulgação, né, da Casa da Flor. Quem quiser, a gente pode mandar a referência dele, né? Mas existe um artigo também na revista do IFAM que muito amplia esse texto, tá? Então, passo aqui agora a leitura um pouco, e Luciane vai fazendo a passagem aí do slide. Coloco a Amélia Zaluar para falar da Casa da Flor e de seu Gabriel. Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, uma casa pequena, uma joia. Obra-prima da arquitetura espontânea, construída por inspiração de sonhos e devaneios de um homem pobre, negro e semi-alfabetizado. É a Casa da Flor, obra de Gabriel Joaquim dos Santos, simples trabalhador das Salinas, filho de uma índia e um ex-escravo africano. Desde criança, Gabriel, de temperamento artístico pronunciado, pressentia que teria de viver sozinho para dar vazão à sua grande criatividade. Já rapaz, em 1912, começou a construção de uma casa, próxima ao lar da família, pequena, de pé direito baixo, de 3 cômodos apenas. Sala, quarto e depósitos para guardar quinquilharias. Lentamente, à medida que ia recolhendo o material, foi erguendo a casa de pau a pique. Sonhador, anteviu um dia, em 1923, enquanto dormia, a imagem de um enfeite que embelezava sua casa. Que fazer? Desistir do sonho? Apagar da memória a visão tão bela que o inconsciente lhe trazia? Como solucionar o problema de não ter recursos para comprar o material necessário a fim de concretizar aquela visão? Surgiu em sua mente uma ideia que, de tão bizarra, fez com que muitos parentes e amigos passassem a olhá-lo com estranheza no início da tarefa, que se dedicou até morrer 63 anos depois: usar o lixo abandonado nas estradinhas da região. Garimpar nesses montes de detritos de que todos se afastam, cacos de cerâmica, de louça, de vidro, de ladrilhos e de toda uma série de objetos considerados imprestáveis para o uso, tais como velhos bibelôs, lâmpadas queimadas, conchas, pedrinhas, correntes, tampas de metal, faróis de automóveis. Sabiamente, ele comentava que fez uma casa do nada. Sempre inspirado por sonhos e devaneios, passou a criar flores, folhas, mosaicos, cachos de uvas, colunas e esculturas fantásticas que ia fixando dentro e fora de casa.
Inventava luminárias com lâmpadas quebradas, nichos para a proteção de um osso de baleia e de alguns bibelôs mais bonitos. Molduras para retratos fixados à parede. Esse era ele. Uma estante por ele chamada de altar de livros, bancos e armários de alvenaria sensualmente aplicados, cobertos de ladrilhos coloridos. Gravava ou moldava com cimento inscrições para assinalar os trabalhos mais significativos. Deus está nesta casa. Uma composição de riqueza plástica surpreendente. O barroco intuitivo, criado por um artista marginal e solitário. Não havia materiais nobres, o imprestável, o estragado, o feio, o inútil, transformara-se através de seus olhos visionários em matéria preciosa para a criação artística. Ao optar por metamorfosear o lixo em produto artístico, Gabriel, isolado num recanto da América do Sul, integrou-se num grupo inovador, que no início do século, na Europa, revolucionou com as pesquisas de Picasso, e a obra de Picasso, né, Guernica, Paul Klee, Braque, Kandinsky ainda, né? Miró, então, ali, né, também, junto com grandes artistas de renome que foram reconhecidos, Gabriel também produzia uma obra, né, singular. Profundamente religioso, atribuía a Deus a realização da sua obra. Ela era fruto de inspiração divina. O que é? Não sei. Aí tem um mistério na minha vida que eu mesmo não posso compreender. Os homens fazem trabalho, mas precisam aprender. Um carpinteiro precisa aprender. Eu não aprendi com ninguém, não tive escola, aprendi no ar, aprendi no vento. Isso não é de mim. Deus me deu essa inteligência. Vem aquelas coisas na memória e eu vou fazer tudo perfeitozinho conforme sonhei. Gabriel sentiu orgulho de sua inteligência e do produto dela. Seus olhos traíam malícia quando dizia que aquilo não tinha valor, que nada ali custava dinheiro, mas logo adiante admitia: eu fico mais satisfeito trabalhando com os cacos, porque as coisas mais modernas, coisas novas, ninguém vai ver. A gente entra nas grandes cidades, aquilo lá está tudo moderno, tudo bem organizado, tudo custa muito dinheiro. As pessoas veem ali a força da riqueza, mas aqui elas gostam de ver o que é a força da pobreza. A obra de Gabriel, um artista despossuído que nunca sentou num banco escolar sem acesso aos meios de comunicação, que pouco viu da arte erudita, conhecia apenas e admirava as igrejas e conventos antigos da região, vem provar que independe do ensino institucionalizado o aparecimento da centelha de criação no ser humano. Nasce com ele, seja qual for sua raça, sexo ou cultura.
Ele se inclui com sua única e poética obra no seleto grupo dos construtores do imaginário. Artistas e arquitetos que fugiram dos padrões tradicionais e criaram formas ditas por uma fantasia liberta de modelos. Uns de origem popular, como Ferdinand Cheval, outros de origem erudita, como Gaudí, em Barcelona, e outros... ou Antônio Virzi, no Rio de Janeiro. Arquitetura surreal, fantástica, insólita, orgânica, objeto de estudo e interesse crescente. Para artistas intelectuais e arquitetos de renome no país, a Casa da Flor é um bem cultural da maior relevância. Ela fica ali em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Muitos vão se surpreender, mas, para mim, uma das obras mais importantes da arquitetura brasileira é a Casa da Flor. Para mim, é um exemplo raro da arquitetura espontânea, poética, sem qualquer imposição. A fachada, você jura, é Gaudí, Ariano Suassuna. A Casa da Flor revela simbolicamente em cada pedaço, em cada caco, fragmentos reunidos, a força dos oprimidos em uma opção social e popular. Gabriel recupera e repara, aos olhos do negro que é, sua gente jogada fora, dispersada pelo Brasil, escória de uma sociedade branca e cruel. É o Meirelles, né, Luciane? Psicanalista José Meirelles. É, sobretudo, a vitória de um homem pobre, sobre a banalidade aparente da vida, sobre a condição da pobreza e necessidade. Aproveitava o que não servia para mais nada, para ninguém, nem para os pobres, só para a beleza. E assim nos revelou a beleza, a arte, como última redenção possível das coisas sem serventia. Ferreira Goulart. E ali, por quase um século, viveu um preto, solitário, transformando pedra em flor, inutilmente, ludicamente, lindamente, com aquela pureza que só os iluminados têm. Com suas flores de pedra, seu Gabriel inventava a primavera possível. Afonso Romano de Santana. Há no objetivo estético, como diz Aristóteles, um elemento de contemplação, de satisfação fora da necessidade imediata, uma alegria sensual. Gabriel vivia essa alegria todas as tardinhas ao se recolher à sua casa para descanso. De noite, acendendo a lamparina, me sento nessa cadeira. Oh, que alegria para mim quando eu vejo tudo prateado, fico tão satisfeito, tudo caquinho transformado em beleza. Eu mesmo faço, eu mesmo fico satisfeito, me conforta. Fechou, né? Fechou. Qual que você quer que abra agora? Não, só assim, eu queria que abrisse agora um que são as reportagens da Casa da Flor, tá? Esse aqui, gente, é um slide que, enquanto a Luciane vai abrindo os outros, que a gente agora vai mostrar uma sequência de slides separados, tá? Ele é um texto que foi produzido pela Amélia Zaluar. Ele tinha o intuito realmente de enaltecer o seu Gabriel e a Casa da Flor, mas ele tem até uma extensão, né, num artigo que também se chama Arquitetura Poética, que está na revista do IFAM, e aí vocês podem buscar, que pode fazer download, para ler um pouco mais sobre o seu Gabriel e a Casa da Flor.
tá? Mas o que eu queria falar? Eu queria falar que esse texto, né, eu é que pus as ilustrações para montar uma aula, mas ele é um documento que me ajuda a contextualizar a Casa da Flor. Então, uma pergunta que eu posso fazer, já que a gente está falando de documento, de problema, é como pensar o processo de patrimonialização da Casa da Flor no final da década de 70, início da década de 80, quando a Constituinte ainda não traz a referência de patrimônio cultural. Quando a Constituinte ainda pensa o patrimônio a partir da dimensão histórica, da dimensão artística. E aí a gente vê claramente na produção narrativa da Amélia Zaluar um diálogo tanto com a arte quanto com a arquitetura, porque ela precisa justificar o tombamento da Casa da Flor. E aí ela vai dizer que aquela obra expressa um barroco intuitivo, mas, ao mesmo tempo, uma arquitetura surreal. E até para ela conseguir passar o processo de tombamento, primeiro no INEPAC, que é o Instituto Estadual do Rio de Janeiro, né, de Patrimônio, e depois no IFAM, ela, na verdade, precisa reinventar o seu Gabriel. Por isso é que ela vai comparar ele com o Antoni Gaudí. Então, um documento que eu posso usar para pensar a Casa da Flor como objeto de estudo é toda a produção textual da Amélia Zaluar. E toda a produção narrativa que ela faz para encontrar aqueles parâmetros exigidos de excepcionalidade, monumentalidade que atravessavam os processos de tombamento, tá? Então, esse é um documento que a gente pode usar. O próprio processo de tombamento que a Luciana vai abrir aqui, vai mostrar para vocês, a gente vai abrir só o do INEPAC para vocês verem, e aí eu queria só mostrar a vocês, né? Isso aqui é um conjunto de reportagens que eu retirei, né, do site da Casa da Flor, que na época ainda funcionava, e aqui você tem toda a história política, um pouco desse processo de tombamento da Casa da Flor. Então, essas reportagens são um corpus documental importante para que eu pudesse, né, eu normalmente uso para contextualizar o processo de patrimonialização. Aí acaba usando até como fonte secundária para recuperar aspectos de historicidade, porque nessas reportagens a gente vê claramente o movimento que ela vai fazendo. Ela começa fazendo exposições na PUC, fazendo exposições na UF, depois ela consegue um espaço dentro de galerias de arte, depois ela começa todo um movimento de exposições no local, a partir de um trabalho de fotografias, depois começa também um movimento dela de tentar fundar uma associação de amigos da Casa da Flor, e aí ela tem grandes intelectuais envolvidos, e aí ela ganha prêmio, mas a casa não está tombada, e aí mostra o problema da propriedade. Então, assim, as reportagens são também um corpus documental importante, por exemplo, nesse caso, para a gente recuperar uma série de aspectos de contexto que não ajudam só a gente entender o seu Gabriel e a Casa da Flor, mas todo o percurso de patrimonialização num contexto em que o que se valoriza é a arte mais erudita, é a arte mais europeia no Brasil. Com você a palavra, Luciana. Eu queria lembrar que algumas reportagens vão já trazer o tombamento, mas não vão trazer a preservação no texto. Essa primeira aí logo diz que, apesar de tombada, a casa está num processo de ruína, de necessidade de conservação, restauração, etc. e tal. Então, para também perceber que, ainda que ela tenha conseguido alcançar o tombamento, o trabalho dela não se encerrou, né? Porque a sociedade precisa reivindicar aquilo como seu patrimônio também, né? Então,
quando a Amélia faz todo esse esforço e coloca a associação de amigos da Casa da Flor para dar conta desse processo de tombamento, é porque ela precisa tornar isso coletivo, né? Então, ela, como um agente que já compreendia um pouco do patrimônio, uma das folcloristas mais conhecidas no Brasil da época, viu isso como arte e tentou, né, transformar a arte de seu Gabriel para que outras pessoas da área do patrimônio também vissem como arte, não só como um amontoado, né, de restos que a sociedade não quer mais, ou de lixo. Por exemplo, o seu Gabriel, ele criou uma geladeira artificial, manual. Ela é um pedaço, uma casinha de argila, onde o vento... São Pedro da Aldeia tem muito vento sudoeste, né? O vento sudoeste entra, circula ali e expulsa o ar quente. Então, quando bebe água daquela geladeira, a água está gelada. Então, até hoje, essa geladeira funciona. Então, assim, não só ver como arte, né, mas também como um criador, né, um criador de tecnologia, um criador de visão de mundo diferente que poderia expandir. Quando a gente vê o filme dele, a gente percebe a relação com a comunidade, que era muito diferente, onde ele transformava tudo que ninguém mais queria em algo belo, né, e ela vai atrás disso tudo. Porém, o patrimônio, além da relação política, que envolve financiamento e recursos para investir, há também essa relação da coletividade, né? Atualmente, a Casa da Flor ela foi tomada pela vizinhança do entorno na região ali de São Pedro da Aldeia. Eram vários morrinhos e está toda tomada sem controle urbano, sem delimitação de lotes. Então, isso também implica na negligência da própria prefeitura em relação ao seu patrimônio. Ainda que o INEPAC tenha reconhecido como patrimônio e o IPHAN tenha reconhecido quase 30 anos depois, quando que a prefeitura de São Pedro da Aldeia reconheceu como seu patrimônio, né? Então tem também essa relação da sociedade, da gestão pública e do poder local, né? Que é uma coisa que a Amélia não conseguiu atingir. Aí a gente pensa nas relações políticas que a gente às vezes tem na Baixada, a gente também tem na região dos lagos, né? É um local de veraneio, onde a maioria da população não permanece, não é cidadão de lá. Isso mudou um pouco depois da política de Maricá, depois da política ali dessas regiões de Iguaba, mas nessa época não, a gente ainda tinha uma São Pedro da Aldeia que tinha trabalhadores do sal, né, das salinas. Então, o seu Gabriel foi um dos trabalhadores do sal, né, das salinas. E aí tem essa relação de o que é patrimônio ali local, né? O que o município faz para valorizar. E aí a gente vai ver aqui na reportagem essa relação de que o tombamento ele não é o fim, né? Mas ele é parte do processo. Retomando e até pedindo para a Luciane já ir trocando aí, abrindo o processo de tombamento, esse conjunto de reportagens, eles podem ser tomados como um corpus documental. Então, a gente pode trabalhar como fonte primária os próprios textos da Amélia Zaluar. Posso trabalhar os textos da Amélia Zaluar como fonte secundária, depende da pergunta que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma pergunta sobre o processo de patrimonialização, o texto da Amélia Zaluar se constitui como fonte primária. Se eu estou tentando recuperar aspectos da historicidade, da vida e obra de seu Gabriel, da sua arte, aí o texto da Amélia Zaluar, ele se torna uma fonte secundária, porque ela foi uma pesquisadora. Então, o próprio historiador, ele também vai atribuindo sentidos às suas fontes. E por isso é que depende da pergunta. E por isso que a presença do historiador e a inquietação dele é tão fundamental. Porque não basta você recolher um corpus documental.
Você, na verdade, tem que fazer a pergunta certa para esse corpus documental e até coletar corretamente os dados desse corpus documental. Luciane vai abrir agora para vocês o processo de tombamento da Casa da Flor do INEPAC. A gente vai abrir rapidinho. Ele não deve ser considerado um documento único, ele deve ser pensado também como um corpus documental, porque existe uma sequência de documentos que têm naturezas diferentes que compuseram o processo de tombamento. Aí passo a palavra para a Luciane para explicar. Então, a gente tem aqui a capa do processo, né, que é da época da Secretaria de Educação e Ciência, depois Ciência com Darcy Ribeiro no governo Brizola, né? Então, o INEPAC, ele atuou aqui com alguns processos de tombamento progressistas, diferentes em relação ao tombamento do IPHAN, que visava a preservação de uma arquitetura ou arte colonial, né? Então, tudo que se fazia de diferente na época era visto como uma porta, né, de partida pelo INEPAC, que era mais progressista. Aqui a gente tem a capa, né, com algumas identificações, por exemplo, de Estado, né, 03, que é a secretaria correspondente. Então, quando a gente estuda uma fonte, a gente tem que observar que esses códigos, eles fazem parte, né, de grupos, né, de organização, não só do arquivo, mas também do processo administrativo. Então, a gente tem o nome do setor, né, onde o processo é aberto, e a gente tem um assunto. Mais importante que isso, a gente tem um número, né, do processo com a data, para que ele entre no sistema. Hoje em dia, tudo é digitalizado, ou o sistema já é informatizado, então os números do processo levam a gente a toda a documentação. Antigamente, não. Geralmente, a carta, né, o texto que abre o documento, é o texto que solicita o tombamento. Então, é importante ver de onde vem, quem assinou, quem escreveu, quando que deu entrada no órgão. Por exemplo, esse aqui é 6 de outubro de 83. A abertura do processo é 7 de outubro. Então, após esse documento, é que foi aberto o processo oficialmente. Mas, às vezes, a gente tem uma justificativa que não é uma justificativa da comunidade, é uma justificativa do funcionário, porque se negligencia a comunidade, né? Então, vamos ver aqui quem assinou esse documento. Foi o diretor do INEPAC. Então, a Amélia Zaluar provavelmente fez pedidos e o INEPAC negligenciou o pedido e só abriu quando o próprio diretor solicitou, né, ao Departamento de Cultura a abertura do processo e aí justificando o motivo, né, da solicitação do tombamento. E aí se tem, né, depois disso, uma sequência de conversas. Hoje em dia não é tão assim, porque a gente tem nos setores públicos, né, um padrão de documentação, normativas que estabelecem como a conversa deve ser feita. Antigamente não, aqui a gente está numa década que é ainda parte da ditadura, né, e processo para a entrada em 84 e antes da Constituinte, né, anterior à Constituição de 88. Fotos da Casa da Flor, o processo traz, né, o bem que precisa ser tombado. Então, tem fotos, às vezes mapas, às vezes plantas. Aqui uma ideia de paisagem. Atualmente, todo esse morro é tomado por construções da comunidade. Aqui o seu Gabriel com a sua cozinha, né, que era um fogão a lenha. Aqui nessa outra parte aqui atrás
é a janela da casa dele, e para cá, eu acho que aqui é a geladeira dele. Acho que aqui é um pouco a geladeira dele. É um caixote, mas é de pedra. Aqui a vista da casa, né? De baixo. O abaixo-assinado que está vindo depois, ó, da documentação de solicitação do tombamento. A comunidade, né, concordando com essa solicitação, as pessoas, ó, Araguama, São Pedro da Aldeia, as justificativas, né, de importância histórica, de importância artística, não só do seu Gabriel, mas da Casa da Flor, né, do artista e da obra. Aqui temos um enredo para o carnaval da escola, né, Império de Cabo Frio. Vamos lá, aqui. O Instituto Nacional do Folclore, que é o atual Centro Nacional de Referência, né, Folclore e Cultura Popular, que fica no Catete, né, do lado, né, coladinho no Museu da República, que é um museu do IFAM, né, que é o Centro de Estudos sobre a cultura popular e o patrimônio imaterial, mas com o viés do folclore, né, funciona lá. Então, a Amélia Zaluar conseguiu o apoio desse local, na época Funarte, ele não era vinculado ao IFAM ainda. E por aí vai até chegar no diretor-geral. Aí eu não sei se ele é diretor-geral do Departamento de Cultura, acredito que sim. E aí ele solicita o tombamento provisório ao governador do estado, porque na legislação do estado, quem tomba é o governador do estado, como tombamento provisório, ou seja, é um tombamento emergencial. Então, vai direto para o governador concordar com essa publicação no DO. Ele, né, o diretor-geral, no caso, atualmente secretário de Cultura do Estado, ele decide se o tombamento é válido ou não e solicita que o governador publique no Diário Oficial. Então, o governador tomba só depois que o secretário de Cultura validar toda a documentação, ou seja, todo esse processo aqui para trás, e a partir desse documento que ele solicita a publicação no DO, com a publicação, a Casa da Flor foi tombada. Então, aqui a gente já tem o Darcy Ribeiro como secretário de Ciência e Cultura, porque aí já estava entrando no governo do Brizola, né? Então, ele encaminha, né, para o governador para ele tomar ciência do tombamento provisório. Então, em 17 de outubro, a Casa da Flor foi tombada. E só em 24 de outubro ela é publicada no DO, conforme está aqui, e depois vem outras notificações aos moradores do local, ao prefeito, aos proprietários do entorno. Se a casa for de um proprietário desconhecido, tem que achar o proprietário para realizar o tombamento, porque no direito no Brasil, né, a propriedade ela tem um peso muito grande como um poder, então só é tombado com a anuência do proprietário, ainda que seja um bem de valor público, né, interesse público. Depois, o Conselho Estadual de Tombamento recebe esse documento para dar continuidade aos estudos ou iniciar os estudos para a preservação da Casa da Flor. Então, daí vai nascer, né, mapa, planta, estudos sobre restauro, qual a técnica adequada para restaurar as flores, a cerâmica, todo o arcabouço de arte que o seu Gabriel montou. E daqui para frente são conversas do órgão para
para tombar, então, às vezes, juntam aqui, né, outros documentos. Esse aqui, né, ele é como se fosse um parecer ao conselho, então tem um resumo do que é válido, né? No alongamento do conceito de patrimônio cultural, entendendo-se nessa conceituação as obras nascidas da cultura e da arte popular. No caso específico, acrescenta o relator desse processo, acolhendo um monumento de inspiração fortemente fundamentada no real, ao mesmo tempo que, ao transcender a realidade, expressa uma vontade criadora que se alimenta numa inventiva enlouquecida. Então, assim, o valor desse bem está aqui, no destaque do relator do processo. Então, aqui está a justificativa do tombamento. Ele não é histórico, ele não é arquitetônico, ele é um bem nascido da cultura e da arte popular. Luciane, como já são 5, eu ia falar para a gente jogar a lista de presença. Vou chamar a atenção só para alguns aspectos e acho que vale a pena só a gente mostrar aquela ficha de coleta para fechar, né? Para deixar também um modelo de ficha de coleta para vocês. Então, assim, só chamar a atenção. Vocês percebam que... Por que eu chamei de corpus documental? Porque o processo, ele tem uma série de documentos. E aí você pode eleger um corpus documental menor em função do problema que você quer tratar. Então, se você fizer um trabalho para compreender as questões da propriedade em torno da Casa da Flor, você vai selecionar alguns documentos. Se você for fazer um trabalho para compreender a luta política em torno da Casa da Flor, você vai selecionar um outro conjunto de documentos. Mas o exercício da pesquisa, ele não se reduz apenas a você selecionar os documentos, você precisa criar fichas de coleta. E aí, a gente vai apresentar agora rapidinho aqui um modelo, né? Para vocês verem o que é uma ficha de coleta, porque a coleta é quando você vai começar a conversar com a fonte. E essa foi uma ficha de coleta que eu usei para fazer um trabalho com as reportagens, com aquele corpus documental, mas ela pode ser adaptada para outros documentos, tá? Então, ela se chama Antologia de Fontes, porque você vai montar um corpus documental e aí você trabalha com extratos de fonte. Então, cada reportagem aqui era um extrato de fonte, tá? E aí, eu criei um tema para pensar esses extratos de fonte, porque selecionei apenas as reportagens da exposição, por exemplo, ou das exposições que ela precisou fazer para dar visibilidade ao seu Gabriel. Então, criei um eixo temático que chamei de As Exposições como Janelas de Difusão da Casa da Flor. E aí, o que é importante ter numa ficha de coleta? O título da fonte. Então, era uma reportagem. A referência, da onde você tirou. Às vezes, assim, eu tirei de um jornal, mas eu recuperei esse jornal a partir do site da Casa da Flor. Então, eu fiz uma observação, fonte documental extraída do site da Casa da Flor. Toda vez que você seleciona um documento, é importante fazer um resuminho. Então, trata-se de reportagem sobre a Casa da Flor, que destaca a exposição que a professora e pesquisadora organizou. E aí, o ideal é deixar o documento na íntegra. Então, a gente pode pegar extratos daquele documento do processo e colocar numa ficha de coleta para colocar no anexo da monografia, para colocar no anexo do artigo, para colocar no anexo da dissertação. Aí, se deixa o documento na íntegra, pode descer, Luciane, tá? Digitado, né? E aí você pode criar um item de informações complementares, tá? Que são aquelas informações que têm a ver com o problema. Então, nesse caso, aqui as informações complementares falavam do processo de tombamento, falavam do movimento que a Amélia Zaluar fez para poder chegar ao processo de tombamento da Casa da Flor, deixa o nome do livro do processo. Então, assim, são informações adicionais que ajudam na circunscrição do tema. E o ideal é sempre... Aí, volta lá para cima de novo. Tem mais?
Luciane? Não, né? Fecha aqui. O ideal é vocês cotejarem fontes. Então, você pode escolher um eixo temático, no caso aqui, sobe mais um pouquinho, Luciane. O eixo temático foi pensar o problema, as exposições como janelas da difusão da Casa da Flor, e aí, não dá para vocês verem, mas a gente pode mandar, tem 2 fichas, porque tem 2 reportagens que ela fala isso, e aí depois, sobre esse material, é que o historiador ele produz a sua narrativa. Então, a pesquisa ela está dividida em partes. Então, primeiro você tem uma aproximação com o objeto a partir de elementos e dados de contexto. Depois, você tem um levantamento do corpus documental possível. Depois, você tem uma seleção desse corpus documental a partir de índices temáticos. E aí, você tem as grades de coleta, e com base nas grades de coleta é que você vai, na verdade, produzir a sua narrativa, né? Isso aqui é uma grade de coleta muito inspirada naquilo que a gente chama de análise de conteúdo. Então, são análises de conteúdo de corpos documentais diferentes. Passo aí para a Luciane, que a gente já até extrapolou, mas demorou a começar, né? Quer complementar, Luciane? Está fechado o microfone. Eu acho que a gente concluiu o que queria, né, falar. Passei a lista, alguém não conseguiu abrir a lista, está todo mundo fazendo a inscrição, está ok aí, marcando a presença. Outra coisa, alguém perguntou aqui sobre disponibilizar o material, se a gente vai disponibilizar o material. A gente pode ver depois, mandar, né, para os e-mails do curso, se você concordar. Você concorda, Raquel? Sim. Na verdade, assim, a aula gravada a gente vai discutir Não, o material que a gente usou. Mas o material eu acho que a gente pode enviar pelo e-mail para vocês, porque é uma forma de vocês acompanharem um pouco o exercício da pesquisa aí, detalhado, e ficarem com um modelo, né? Então, assim, para fechar, né? Vou fazer algumas considerações, vou passar para a Luciane na sequência, porque a gente já avançou muito na hora. Eu queria que vocês levassem dessa aula um pouco essa ideia de que a fonte não é algo que está completamente isolado do trabalho do historiador, mas que a fonte tem que ser pensada como um elemento de pesquisa e tem que ser pensada como pesquisa e pesquisa em história, e que a gente deve pensar também qual é o papel do historiador quando ele se propõe a produzir uma narrativa, né? E quais são os outros elementos que vão conversando com as fontes. Mas a conversa com as fontes, vocês devem... É que a gente precisou correr um pouco, né? A aula virtual eu não sei dimensionar muito bem, não. Sou boa de aula presencial, hora de mencionar. Mas, assim, é importante vocês verem que o exercício de pesquisa com fonte, só o trato das fontes já é um percurso imenso, porque ele começa com essa dimensão de você se aproximar dos textos que falam do objeto, depois você tem que pensar uma questão a partir do que você encontrou em termos de historicidade desse objeto, depois, você tem que ir atrás das diferentes fontes. Então, a gente abriu aqui reportagens, eu falei do site, a Luciane trouxe o processo de tombamento, para vocês verem uma riqueza documental que tem ali dentro, mas ainda assim tem que ler o processo todo, esse exercício se chama leitura exploratória da fonte, selecionar alguns documentos que você acha que tem a ver com a questão, e aí depois elaborar uma ficha de coleta, coletar informação e, a partir daquela coleta, começar a sua narrativa científica. Então, isso fora as outras frentes, tá? Análise conceitual, debate historiográfico, né? Então, assim, por isso é que a narrativa do historiador é ciência. Porque a gente não especula
e a gente também não trabalha com uma investigação informativa. A nossa investigação, ela é formativa. Ela tem várias camadas de exercício intelectual que vão atravessando a construção daquele objeto de estudo e que vão construindo um olhar diferenciado. Então, acho que era um pouco essa mensagem que eu queria passar para vocês. A gente escolheu também uma temática, né, mais contemporânea e ligada ao tempo presente, inclusive para vocês terem essa dimensão da importância de sermos historiadores socialmente referenciados, né? Então, a ciência não exclui o social. A ciência contribui para o social e o social enriquece a ciência e a produção de conhecimento, né? É esse o movimento e o sentido, talvez, da história como escrita da história e da história como processo, como vida, né? Sobre a qual a gente, como protagonista no tempo, também tem ingerência. Passo aí para a Luciane, para a gente fechar. Será que vale a pena ver se alguém tem algo a dizer no lugar da minha fala, de repente, que aí dá também para alguém... Vocês têm alguma questão? Querem abrir o microfone? Querem colocar as perguntas aqui? Sabe? É que na sala a gente olha os olhinhos, a gente já sabe que tem pergunta, a pessoa não quer perguntar, você fala, mas qual é a dúvida? Aí vocês falam, né? Mas aqui são bolinhas, então é mais difícil essa dinâmica de interação. Mas alguém tem alguma questão, alguma curiosidade, alguma dúvida? Que aí a Luciane faz o apanhado e a gente realmente, ela fecha. Tá? Acho que não. Pode fechar, então, Luciane. Bem, então a gente vai organizar o material, né, para encaminhar para vocês. Uma pergunta, vocês têm interesse no envio do processo também, para vocês tirarem dúvidas em relação à documentação, como fonte tradicional, uma coisa assim, bem processo mesmo? Tá, a gente manda também. Bem, para mim é muito importante estar aqui conversando com todo mundo, né, sobre como ser um historiador, né? Historiadora, para mim, é um aprendizado. Eu estou nesse processo. Compartilho um pouco essa relação interdisciplinar e também de patrimônio. Poxa, alguém está chegando agora, é a Emily. Oi, Emily, a gente está encerrando a aula. Não, ela caiu, eu acho, Luciana, ela estava aí. Tá. Então, a gente agradece muito todo mundo, quem ficou até aqui, quem teve paciência para aguardar a gente aqui. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente tem uma última aula com o professor José da Assunção e a Tainara, que também nos auxiliou aqui hoje. Agradeço imensamente a Tainara aí todo o suporte, né? E a gente fecha, então, com uma aula sobre os itens de um processo de pesquisa, tá? Aí é o professor José Assunção que ministra a próxima aula, mas eu, o Calil, a Luciane, né, a própria Clara, a gente também vai tentar estar presente, como estivemos aí na primeira reunião, tá? Agradeço aí a todos que têm acompanhado o curso e espero que a gente tenha contribuído em alguma medida para a formação de vocês. E o material dessa aula vai todo disponibilizado para vocês por e-mail, para que vocês possam olhar mais detidamente sobre esse diálogo entre o problema e a fonte, né? E aí, como provoca a Assunção, provoca o historiador a se pensar hoje, né? Sem descartar a fonte, sem descartar o documento, criando pontes de diálogos entre os dois, né? O problema, a fonte, o historiador e a sociedade, né? Isso, e aí a gente coloca também a nossa contribuição, eu e a Luciane, que é essa questão da sociedade, né? Como algo fundamental até para dar sentido à produção de qualquer conhecimento, de qualquer objeto de estudo sobre os quais vocês queiram estudar,
tá? Então, obrigada, gente. Beijo, boa noite.